Geografia, para o quarto ano, aula 8. Atividade 1. Leia o texto com atenção. Primeiro, o que é bioma? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal que habita em determinado lugar. Tá? Conforme a gente tinha estudado em história na aula passada, o bioma Pampa, que fica aqui no Rio Grande do Sul, né? E a outra, mais ou menos metade do Rio Grande do Sul, é abrangida pelo bioma Mata Atlântica. Então, o bioma Pampa a gente estudou na aula passada, e agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o bioma Mata Atlântica em geografia. Que toda essa parte aqui, ó, em azul clarinho, vocês podem ver que pega metade, talvez um pouco menos que a metade do Rio Grande do Sul, e pega aqui em Garibaldi, onde a gente mora, tá? E vai pegando outros estados. Olha, sobe aqui, passa Bahia, tá? Então, pega bastante estados. Tem outros biomas também. Tem a Caatinga, o Cerrado, Pantanal, ó, a Amazônia. Gigantão, né? Super gigante. A Mata Atlântica é super importante para o equilíbrio ambiental do planeta Terra, não só do Brasil, nem só da América. Os fragmentos da Mata Atlântica presentes em Garibaldi, fragmentos por quê? Porque ela foi basicamente toda destruída, né? Sobraram apenas fragmentos dessa mata em Garibaldi. São importantes pela necessidade da preservação de áreas capazes de manter e restaurar, ou seja, quem sabe fazer com que esses fragmentos aumentem, né? Aumentem e que a gente consiga recuperar uma parte da Mata Atlântica na nossa cidade e em todas as outras cidades e estados. O ecossistema natural e a diversidade biológica, os recursos hídricos, além da importância da promoção e de um desenvolvimento sustentável a partir de recursos naturais. Quando os primeiros europeus chegaram no Brasil em 1500, ou seja, há 520 anos atrás, a Mata Atlântica cobria cerca de 15% do território brasileiro. Tá? Eu vou colocar aqui uma imagem do território com o dedinho apontando. Vocês estão vendo? Para a Mata Atlântica 500 anos atrás. Vocês podem ver como ela abrangia boa parte do território. 15% é o quê? 15% é mais ou menos isso. Supondo que o Brasil sejam essas bolinhas, 100 bolinhas, a Mata Atlântica era composta de 15 delas. Ou seja, eu sei que parece pouco, mas na proporção do tamanho do Brasil é muita coisa, tá? Então, 15% do território brasileiro era formado pelo bioma Mata Atlântica lá em 1500. Os indígenas, eles respeitavam a natureza, né? Depois que o ser humano branco chegou nessas terras, foi acabando com a natureza, com as plantas, os animais e até com os próprios indígenas. Então, sua região de ocorrência original, ela chegava mais ou menos no que seria hoje 3.000 municípios em 17 estados brasileiros, tá? Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo. Hoje em dia, vou botar a imagem aqui para vocês
virem como que tá a diferença entre como era e como está hoje a Mata Atlântica. Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 7,84% de sua área. Vamos trabalhar só com os 7%. 84% na verdade, é quase 8%. Vamos deixar 8%, vamos arredondar. É o segundo ecossistema mais ameaçado de extinção. Ele perde apenas pelas extintas florestas da ilha de Madagascar, na costa da África. Pessoal, o que é extinção? Ameaçada de extinção? É ameaçada de desaparecer, tá? Porque não tem, se desaparecer na Mata Atlântica determinados animais, determinadas plantas, não tem outro local. Se desaparecer e a gente não preservar, se perde isso para sempre. Em toda a história da Terra, do planeta Terra. Pessoal, voltei com as bolinhas. Aqui tem 100 bolinhas. De novo, tem 100 bolinhas. Essas 100 bolinhas representam o que era a Mata Atlântica no ano de 1500. Tá? Em 1500 era esse tantão de bolinha Mata Atlântica, transformando a Mata Atlântica em bolinhas, tá? Pra gente ter uma noção do quanto que ela foi desmatada. Em 520 anos, até 2020, a quantia de 100% que eram as bolinhas, que era de Mata Atlântica, da área da Mata Atlântica, lá em 1500, apenas 8 restam hoje. O resto foi tudo desmatado. Então, resta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem 8, mas a gente arredondou para 8. E tudo isso aqui foi desmatado. Vocês acham que dura ainda 500 anos? Essas 8, se a gente seguir nesse nível, não, né? Não dura nem 100, nem 50 anos. Se a gente continuar no mesmo nível de ambição, de achar que tudo que vale a pena é apenas o dinheiro, é o lucro, é a posse de terras, é a riqueza, e não valorizar a natureza, respeitar, não é nem valorizar, é respeitar e usar apenas o que a gente precisa, sem a ambição, e respeitando a natureza, respeitando os animais. A gente precisa se conscientizar para que as futuras gerações saibam o que é uma mata, saibam o que é uma árvore, saibam o que são os animais, né? Provavelmente vocês vão receber esse mapinha em cinza, tá? É para ter uma noção do que abrange a Mata Atlântica hoje, tá? Tem os estados do Rio Grande do Sul, uma boa parte aqui embaixo do Rio Grande do Sul é o Pampa, né? Que a gente já falou. Santa Catarina, Paraná, as áreas que abrangem no Brasil. Em casa, no mapinha, vocês conseguem ver bem as siglas dos estados, né? Certo? Vai até aqui em cima em Pernambuco, certo? Olha só que interessante, foi da Mata Atlântica a árvore que deu origem ao nome do nosso país, o pau-brasil. E que ele foi explorado ao extremo uso como corante e construção de navios. O pau-brasil praticamente desapareceu das matas nativas. A gente pode usar? Pode, mas tem que ter consciência, né? Não precisa abusar. A ambição acaba com tudo, né? A atividade 2 está pedindo para vocês resumirem o texto. Tô fazendo isso por quê? Primeiro, porque quando a gente resume, a gente tem que ler de novo, entender mais e a gente acaba assimilando e compreendendo melhor o conteúdo. Segundo, porque é super importante aprender a resumir. E a gente aprende resumindo, praticando. Praticando, fazendo resumos. O que é um resumo? Como é que eu faço para resumir?
Eu leio o texto, ou leio um parágrafo e escrevo alguma coisa sobre esse parágrafo, uma frase. Eu leio, eu entendo e eu escrevo o que eu entendi com as minhas palavras. É a mesma coisa assim, aconteceu uma história. Como é que eu vou resumir a história? Eu não vou ficar contando detalhe por detalhe, que nem tá no texto. Eu vou só dar uma síntese, uma ideia geral do que é, para a gente saber do que se trata e do que o texto fala, certo? Quero ler o resumo de vocês.